Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A Meta vai fechar o escritório em Nova York e o fundador Mark Zuckerberg anuncia que vai demitir funcionários pela primeira vez na história. Por que a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp tem passado pelo seu pior momento? Elon Musk volta atrás e diz querer comprar o Twitter num acordo que se arrasta há meses e vale 44 bilhões de dólares. Porque o empresário, dono da Tesla, é importante para a rede social? Uma marca brasileira promete carros elétricos por menos de R$100 mil no Brasil e já neste ano. Como isso é possível? Alexandre Oliveira, da Mileto, estará em nosso estúdio para responder a questão. A Multiplan anuncia uma prévia das vendas do terceiro trimestre e diz que bateu o recorde dos recordes. Todos os 20 shopping centers que administra no país cresceram mais de 2 dígitos, alcançando quase 5 bilhões de reais em vendas. E como o Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça e um dos maiores do mundo, tem enfrentado uma grave crise de confiança que pode atingir o Brasil. Fica ligado, o Business está no ar. E olha, tensão no Facebook. A Meta vai fechar o escritório que possui em Nova York. Sabe qual é o motivo? Corte de gastos. A dona do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp, o aplicativo mais popular aqui do Brasil, por exemplo, quer reduzir os planos de expansão e deve rescindir o contrato de aluguel que mantém na Park Avenue, que é uma famosa avenida de Manhattan, em Nova York. Essa notícia da suspensão aí do escritório em Nova York chega dias depois do fundador e CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, dizer durante um bate-papo informal com funcionários, nem tão informal assim também, que as contratações da empresa estão congeladas e que vai começar a reduzir o número de funcionários pela primeira vez na história. Reduzir, vou falar num português bem claro, o Facebook vai começar a demitir. Qual é o objetivo disso? O objetivo é reequilibrar as contas da empresa que fatura menos e gasta mais. Está gastando mais justamente para tentar reinventar o modelo de negócios dela com foco agora no metaverso. Tanto que o nome da empresa mudou no ano passado e agora se chama Meta, muito focado no metaverso, que é a obsessão aí do Mark Zuckerberg. A empresa enfrenta ainda uma dura competição por anunciantes com o TikTok, o aplicativo chinês aí, que é o maior rival atualmente do Facebook. A Meta, dona aí do Facebook, Instagram e WhatsApp, tem hoje cerca de 84 mil funcionários. O plano é cortar 10% da força de trabalho nos próximos meses, ou seja, a gente está falando de bastante gente, isso ao redor do mundo. Agora você pode perguntar, né? Se o Facebook ele tá quebrado, tem chances aí de quebrar? Não, tá longe disso, bem longe. Até porque a empresa tem um valor de mercado hoje de 372 bilhões de dólares. Ela segue sendo uma gigante de tecnologia. O problema é que ela chegou a valer 1 trilhão e 100 bilhões de dólares há menos de 12 meses. E o horizonte não está muito favorável. O número de usuários ativos da rede social caiu pela primeira vez na história. Dias difíceis, portanto, para o Mark e para o Face como um todo, que deixa, aliás, uma lição para qualquer um, seja na vida pessoal, mas principalmente para quem tem um negócio. Não importa o tamanho da sua relevância e até o dinheiro no caixa. A gente está falando, por exemplo, de uma empresa gigante com muitos bilhões de dólares no caixa. Se você não se reinventar constantemente, será engolido por um mercado que exige mudança o tempo todo. E agora falando de outra gigante de tecnologia, o Google fechou um acordo de 85 milhões de dólares para encerrar um processo sobre privacidade nos Estados Unidos. Segundo esse processo, a gigante de tecnologia coletava secretamente os dados de geolocalização dos usuários
para direcionar propagandas. Isso acontecia no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O acordo ocorre enquanto o Google enfrenta diversas reclamações semelhantes de um grupo de procuradores gerais estaduais. O Arizona acusou o Google em um processo em maio de 2020 de violar a lei de fraude ao consumidor do estado ao coletar dados, mesmo depois que os usuários desligavam o recurso que registra o histórico de localização. Na defesa, o Google argumentou que a Lei Estadual de Proteção ao Consumidor exige que a suposta fraude esteja ligado a uma venda ou a um anúncio. Em janeiro deste ano, um juiz estadual do Arizona negou o pedido do Google para encerrar o caso. E uma reviravolta inesperada, mesmo sabendo que estamos diante de um personagem imprevisível. Estamos falando de Elon Musk. Ele voltou atrás e se ofereceu para fechar a compra do Twitter nos termos que ele concordou em abril. A nova dessa história é que os advogados de Elon Musk, esse cara aqui do lado, comunicaram aos advogados do Twitter que o empresário quer sim comprar a empresa de tecnologia exatamente como foi acordado e no valor de 44 bilhões de dólares. Bastou a notícia sair nos jornais americanos que as ações do Twitter dispararam durante a semana. Musk encarava, a gente acompanha isso aqui no Business, né? Ele encarava uma batalha judicial desde que desistiu em junho de comprar a rede social. E por que ele desistiu? O bilionário, dono da Tesla e da SpaceX, alegou que o Twitter não havia apresentado quantos dos usuários da base eram falsos. Ele queria provas de que menos de 5% dos perfis se enquadravam nessas condições, como foi argumentado pelo Twitter. Elon Musk acreditava que o percentual de fakes era maior, em torno de 10%. E toda essa batalha de fakes, de robôs, na visão do empresário, significa o quê? Para ele, esse dado é importantíssimo, é crucial para determinar o valor da empresa e também o potencial de faturamento. No fim da semana, da última semana, a Justiça dos Estados Unidos determinou a suspensão do processo que o Twitter move contra Musk. Esse processo ele não está cancelado, viu? Ele vai ficar suspenso até o dia 28 de outubro. Como eu já trouxe aqui no Business, fundos de investimentos importantes em Nova York, como o Greenlight, o Pentwater, eles já apostavam que Elon Musk não ia se livrar desse acordo tão fácil. Na verdade, não ia se livrar do acordo e teria de comprar o Twitter. Esses fundos, eles compraram ações, opções, títulos em apostas de que Musk ia perder o julgamento. Essa turma de Wall Street vai se dar bem se tudo correr de acordo com essas últimas notícias que eu acabo de dar para vocês. Mas lógico que a gente está falando de Elon Musk, né? O homem aí mais imprevisível e mais rico do planeta. Se não tiver mudanças, portanto, no meio do caminho, ele diz que sim, vai comprar o Twitter, a rede social dos poucos caracteres. Agora fica aquela pergunta, né? Por que Elon Musk é importante ao Twitter? Eu fiz essa pergunta ao Omar Ajami, que é presidente do Conselho de Administração do TC, que é uma plataforma de educação financeira, e um profissional aí que acompanha as gigantes de tecnologia há muitos anos. Vamos ver o que o Omar falou. Fala aí, Omar. A gente precisa de alguém como o Elon Musk que realmente se importa com o futuro da humanidade para resolver o problema gigantesco que virou o Twitter. Você tem uma quantidade de fakes absurdas, você tem legiões e mais legiões de robôs feitas para atacar pessoas, para atacar ideias, para espalhar desinformação, né? E para mudar os rumos de eleições e muitas vezes da sociedade como um todo. Se a gente não tiver uma plataforma que sofre menos influências daqueles que estão no poder, dos governantes, né, e de lados da sociedade, a liberdade de expressão vai diminuir. A cada dia a gente vai viver cada vez mais no mundo totalitário.
Bom, essa é a opinião super otimista aí do Omar e que é compartilhada por muita gente, tanto do setor financeiro quanto das gigantes de tecnologia, mostrando aí que Elon Musk é importante sim para o Twitter e para remodelar aí o negócio dessa rede social. Agora, ainda falando de Elon Musk e da Tesla, que é o seu principal negócio, né? As ações da Tesla despencaram esta semana e fecharam numa queda só durante um dia de 8,61% na Bolsa de Nasdaq em Nova York. Isso aconteceu no início da última semana. E o que aconteceu, né, para despencar aí? Elon Musk sempre está no meio de tudo aqui no programa, e quando se fala de negócios, claro, a gente está falando de um grande empresário, do homem mais rico do planeta e que comanda aí a montadora mais valiosa do planeta, que é a Tesla, né? A montadora elétrica entregou 343 mil veículos elétricos no terceiro trimestre e produziu 365 mil no mesmo período. É um bom número você olhando assim, né? Mais de 300 mil veículos, mas os números foram bem abaixo do esperados pelo mercado. Para analistas do Wall Street, os resultados não chamaram atenção, o que decepcionou todo o mercado financeiro. Vamos mudar de setor agora, vamos vir para o Brasil. A Multiplan anunciou uma prévia das vendas do terceiro trimestre dos 20 grandes shopping centers que mantém no Brasil. E olha, foi para soltar foguetes mesmo, porque todos os segmentos superaram o desempenho de 2019 antes da pandemia. O destaque ficou para a alta de 49,6% para o segmento de serviços e de 32% do setor de alimentação. As vendas totais somaram 4 bilhões e 700 milhões de reais só no terceiro trimestre. É um recorde para o período e representa uma alta de 25,9% na comparação com o mesmo trimestre de 2019. Se a gente pegar só as vendas de setembro do mês passado, a alta foi de 130% na comparação com 2021. Todos os shoppings administrados pela empresa, e a gente está falando aí de cidades como Canoas, no Rio Grande do Sul, Maceió, em Alagoas, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, todos eles tiveram crescimento de 2 dígitos comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Só o Morumbi Shopping, que é um famoso shopping em São Paulo, na capital, somou 605 milhões de reais em vendas no último semestre, 42,5% de alta em relação a 2021. Durante a última semana, eu conversei com o vice-presidente do grupo, Armando D'Almeida, que falou que os lojistas da Multiplan estão vendendo mais do que qualquer outro momento da história. Que bom, né? Uma grande notícia essa, e é uma grande notícia, eu trago com frequência aqui no Business, porque empresas, tudo que envolve setor de shopping center, envolve muito postos de trabalho. Só esse grupo, a Multiplan, movimenta atualmente 80 mil postos de trabalho. Vamos falar agora de pós-eleições. No último dia 2 de outubro, um domingo, o Brasil foi às ruas votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E olha quem mais foi beneficiado, quem no mercado financeiro saiu realmente vitorioso. São as estatais brasileiras. Elas foram as vencedoras menos de 24 horas após divulgarem os resultados das eleições em primeiro turno. A B3, na verdade, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa Brasileira, também teve um dia glorioso na última segunda-feira, subiu 5,54%, a maior alta desde abril de 2020. Agora vamos falar da Petrobras. A Petrobras foi o grande destaque. A petroleira, eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês. A petroleira, olha aqui, as estatais em alta 24 horas após as eleições. A petroleira, ela ganhou 35 bilhões de reais em valor de mercado. Isso estou falando em questão de horas. Ela passou de um valor de 413 bilhões de reais, que ela valia na última sexta-feira, em questão de horas, na segunda-feira, ela passou para 488 bilhões de reais. E isso por quê?
por conta do mercado financeiro, né? As ações da Petrobras levantaram 8,86% na última segunda-feira, cotado a R$ 36. Mas não foi só a Petrobras, o BB, o Banco do Brasil, que aliás está há 6 trimestres batendo recorde atrás de recorde nos lucros, ganhou 8 bilhões em valor de mercado, passou de 110 bilhões de reais para 118 bilhões e 800 milhões de reais, quase 119 bilhões de reais. Estou falando sempre em valor de mercado por conta das ações. Claro, as ações do Banco do Brasil subiram 7,63%, cotado a R$ 41,46. Além dessas gigantes aqui, Petrobras, Banco do Brasil, outras estatais como a paulista Sabesp e a mineira Copasa dispararam mais de 16%, com o mercado apostando numa privatização das gigantes do saneamento, com Romeu Zema reeleito em Minas e Tarcísio de Freitas com 42% dos votos em São Paulo. Os resultados em primeiro turno das eleições, com uma eleição bem mais apertada do que era esperado, né? E um Congresso mais conservador e muito mais à direita do que à esquerda, são um dos maiores motivos do ânimo dos investidores. E a maior empresa hoteleira do mundo vai ampliar a rede no Brasil. Depois de lançar o seu primeiro empreendimento de luxo em São Paulo neste ano, o JW Marriott prepara 2 novos hotéis em São Paulo. O plano da empresa é abrir mais 2 unidades na cidade até 2024, sendo um da marca W Hotel, com 179 quartos na Vila Olímpia, e um Westin, com 187 quartos no Itaim Bibi. Também já está assinado um contrato para outro W em Gramado, no Rio Grande do Sul, de 80 quartos. O presidente do grupo, Craig Smith, disse ao jornal Valor Econômico que a rede precisa ser a maior do Brasil. Ele disse o seguinte: precisamos de massa crítica para que as pessoas conheçam a gente. O país é muito grande e para conseguir isso é necessário um maior número de hotéis. Ele até fez uma comparação. Em Xangai, nós temos cerca de 48 hotéis. Eu não vejo, portanto, razão para não termos 50 hotéis em São Paulo. No mundo, o grupo é gigante. Tem 8.100 propriedades e 1,5 milhão de quartos. A aposta em São Paulo não é nova. A empresa opera 12 hotéis com mais de 3 mil quartos no Brasil. Desse total, 5 estão em São Paulo, entre eles o Sheraton. Depois de muito prejuízo com a pandemia, a empresa teve um lucro líquido de 678 milhões de dólares no segundo trimestre, uma alta aí de 61% na comparação com o igual período do ano passado. E olha, o Credit Suisse está no olho do furacão. Ele é o segundo maior banco da Suíça em ativos e um dos maiores do mundo. Ele tem enfrentado uma grave crise de confiança. Essa crise de confiança se agravou nesta semana. A ação do banco, nessa última semana, né? A ação do banco chegou a cair 12% no pregão na Suíça, batendo nas mínimas históricas. O novo CEO do Credit, Ulrich Körner, que assumiu o cargo, aliás, em julho, distribuiu um comunicado interno falando que o banco está capitalizado, tem liquidez. No entanto, reconheceu que a situação do Credit é, abre aspas, crítica. Ele admitiu também que as especulações sobre os rumos do banco vão prosseguir e podem ficar ainda mais complicadas nas próximas semanas. O banco vem de uma sequência de apostas erradas feitas nos últimos anos. Em 2021, o Credit perdeu mais de 10 bilhões de dólares em investimento dos clientes em produtos da financeira inglesa Greensill, que faliu. Outra aposta problemática foi a participação em empréstimos de mais de 30 bilhões de dólares para uma empresa de investimento privada que também entrou em falência. Foi um prejuízo aí na casa dos 5 bilhões de dólares. Daqui a pouco, em 27 de outubro, o Credit promete divulgar um plano de reestruturação para cortar custos e tentar restaurar a confiança dos investidores. Especula-se
porque os cortes podem superar US$ 1,5 bilhão com venda de ativos, demissões e saída de negócios em determinados países. E é aí que entra o Brasil e a América Latina como um todo. A região pode ser uma das afetadas com a redução de negócios, embora os executivos eles tenham sinalizado a disposição de manter o negócio no Brasil. Por aqui, o banco ele tem uma operação própria, tem banco de investimento, tem gestão de fortunas, além de ser dono de 15,8% das ações do banco Modal Mais, do qual se tornou sócio em 2020. Pessoal, o sistema financeiro do mundo todo está olhando com lupa cada movimento agora do Banco Credit Suisse, porque uma peça fora do lugar pode mexer com várias e várias instituições financeiras do mundo. Mudando de setor agora, o Hospital Sírio-Libanês vai investir R$800 milhões para abrir de 10 a 15 unidades especializadas em oncologia, cardiologia e ortopedia, áreas em que o Sírio é referência. A expansão está prevista para ocorrer nos próximos 4 anos e será feita em São Paulo e Brasília. A estratégia do Sírio de ter unidades especializadas e não vários hospitais tem relação com o envelhecimento da população, que deve levar a mais casos de câncer, tratamento de doenças crônicas e crescimento da atenção médica primária, que demandam mais atendimentos ambulatoriais. Paulo Nigro, o CEO do hospital, já diz com frequência isso, que a estratégia agora é criar hubs de saúde, com poucos hospitais atendendo a alta complexidade e no entorno ter essas unidades especializadas. Bem, o assunto agora é carro elétrico no Brasil. Nos últimos tempos, muita gente desconfiou se os elétricos teriam espaço e ganhariam as ruas do Brasil. Um dos entraves seria a falta de infraestrutura, com poucos carregadores nas estradas, por exemplo. Outro entrave é o alto valor dos veículos elétricos, com montadoras aí oferecendo modelos por mais de R$450 mil. Mas uma empresa novata no país promete quebrar o preço altíssimo do carro elétrico no Brasil e oferecer muito em breve automóveis elétricos por menos de R$100 mil. Como é que isso é possível? Eu recebo agora em nosso estúdio o fundador da Mileto, o Alexandre Oliveira. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Já pergunto, como é que isso é possível baratear tanto o preço de um carro elétrico? Então, Bruno, a nossa estratégia aí foi buscar parceiros sólidos, Então a gente consegue importar esse carro, trazer ele para o Brasil. A gente fez muitas rodadas de negociações e procura com fornecedores, A gente conseguiu achar os fornecedores ideais, um preço que a gente achou justo para o Brasil, Conseguiu negociar isso e, claro, a gente também abdicou um pouco da nossa margem para trazer esse preço mais acessível para o cliente, Afinal, o objetivo da Mileto é democratizar o uso do veículo elétrico no Brasil, eletrificar as estradas brasileiras, E principalmente acabar com esse abismo aí que existe entre os carros elétricos, um veículo limpo, e a população. É que eu acho que esse entrave que você fala aí, que a gente fala com muita frequência, que é pauta no business direto. Por quê? Por conta do setor automotivo, praticamente as principais montadoras no mundo anunciam a cada momento os veículos elétricos. Inclusive, a gente recebeu já vários presidentes de montadoras no país que falam dos elétricos, mas a gente sempre fala, olha, tem carros aí custando R$450 mil. Então, eu acho que realmente para popularizar o elétrico num país como o Brasil, você vai ter que abaixar o preço. Quando você fala de R$100 mil, é o quê? Você vai cobrar quanto? Hoje o nosso modelo de entrada, que é o Primes, ele vai sair no mercado brasileiro a partir de R$99 mil. Ele, embora seja um carro de entrada, ele já vem com multimídia de 8 polegadas, ele é automático, ele já é um carro bem fora do padrão. Nós temos também um veículo que ele é um SUV, ele já é um pouco mais rebuscado, e ele acaba saindo por R$130 mil. Agora, você falou muito da importação do carro, A importação vem da China. Isso. Tá. Tem uma questão de vocês também, que é a bateria, A bateria que vocês usam nesse carro, ela é muito mais simples do que... Se a gente comparar com um carro a combustão, é muito mais simples,
Muito menos peça. Sim, os carros elétricos, eles chegam a ter nada comparado a um carro a combustão, que chega a ter mais de 2.000 peças, né? Um carro a combustão tem muito menos peças, ele não exige uma manutenção muito menor, né? Imagina nunca mais precisar trocar filtro, trocar óleo, trocar vela, né? Mangueira, enfim, é uma outra visão o carro elétrico. E imagina também tu não precisar mais ter aquele mecânico de confiança, porque o teu próprio aplicativo vai te dizer a vida útil do teu carro, né? Porque como tudo é elétrico, a gente consegue ter uma gestão muito mais assídua, né? E confiável do uso do teu carro. Agora, Alexandre, você falou na primeira resposta, sobre a infraestrutura do Brasil, que realmente é uma coisa para se discutir. Como anda a infraestrutura do Brasil para os elétricos? Na verdade, é uma coisa que está começando agora, né? Você vê muitas empresas aí anunciando pontos de recarga nas estradas brasileiras. Como é que você vê isso, esse cenário? Vocês têm algumas iniciativas em relação a isso? Porque vocês vão oferecer carros com valores mais populares, vamos chamar assim, comparado com os outros. A gente está falando do valor de R$100 mil, mas evidentemente mais populares. Mas como é que vocês veem a infraestrutura do país? Nós pensamos bastante em questão da infraestrutura, né? No tanto que nossos veículos, eles têm carregamento em qualquer tomada. Então, tu tem uma tomada em casa, na garagem, tu põe teu carro a carregar, né? Ele demora em torno, um tempo um pouco maior, ele vai de 6 a 8 horas para carregar, mas ele te daria uma autonomia de, por exemplo, um dos nossos modelos chega a 310 quilômetros, né, de autonomia. Mas nós também estamos prevendo o quê? Todos os carros têm opção de carregamento doméstico, o carregamento rápido, que tu chega a carregar o carro, 80% da bateria em 30, 40 minutos, né? E a gente ainda está trabalhando em questões de plano de assinaturas de bateria. Que no futuro, inclusive, se a gente não precisar vender a bateria junto com o carro, seria uma possibilidade de baixar mais ainda os valores deles, né? Essa questão da assinatura, aliás, está pegando realmente no setor automotivo, né? Principalmente a assinatura de carros. Exatamente. Agora, deixa eu chamar a atenção, porque a gente fala muito de empreendedorismo aqui no programa também, né? Você é um empreendedor. A sua empresa, Mileto, ela foi fundada aí há mais de 10 meses pelo Alexandre e pelo irmão dele, o Felipe, né? O Alexandre veio do mercado financeiro, trabalha até hoje no mercado financeiro. O Felipe é mais de gestão aí de negócios, né? Isso. Como é que foi essa junção de vocês dois, um ligado num setor, outro ligado no outro, e fazer essa ideia aí de montar uma empresa brasileira focado em carros? Eu falei carros, mas tem motos também, né? Mas como é que foi a ideia da empresa? A gente, há uns 2 anos, na verdade, a ideia surgiu, né? Iniciando com um carro elétrico impresso, né? Eu e meu irmão começamos a desenvolver isso, trabalhar isso. Meu irmão já tem mais de 20 anos no mercado automotivo. Então a gente começou a desenvolver, começou a prototipar. Entrou uma família conosco, né, como o nosso pré-seed, né, e quando a gente começou a desenvolver esse projeto mais assiduamente. No início desse ano, como tu falou, Bruno, a gente iniciou outras linhas de negócio, que é a produção das motos elétricas, né. Hoje nós a gente está vendo aqui no telão, né, as motos. Hoje nós temos 3 modelos de moto elétrica, né, que já estão sendo comercializadas no Brasil, né. E a gente começou a desenvolver isso, começou a entrar, veio a ideia de também disponibilizar carros elétricos mais acessíveis, né? O Primes e o Duke são esses 2 modelos que já estão finalizando a homologação para começar a ser comercializado no final do ano ainda, né? No Brasil. E quando a gente lançar o carro impresso, a ideia é baixar mais ainda esses valores. Ixi, ainda vai ter o carro impresso. Pela uma impressora vai fazer um carro, né? Exatamente. Impressora 3D, né? Mas olha só, Alexandre, eu quero te agradecer a presença aqui no Business. E só esse assunto aí do carro impresso daria mais um programa, seria um programa aí, um quadro aí só de tecnologia. Eu te agradeço, parabéns aí por essa iniciativa de montar aí uma empresa junto com seu irmão, uma empresa brasileira, repito, e para tentar aí popularizar o carro elétrico no Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Bruno.
E ainda falando sobre o setor automotivo, a Porsche tornou-se a montadora mais valiosa da Europa e ultrapassou, inclusive, a sua controladora Volkswagen, que tem uma participação de 75% da Porsche. Você já imaginou a Volkswagen, criadora aí de carros icônicos como Fusca, Gol, Kombi, atrás da Porsche em valor de mercado, pois foi isso que aconteceu na última semana, uma semana, aliás, após a oferta pública inicial, o seu IPO, que inclusive foi tema aqui do Business na última semana. A abertura de capital da Porsche era muito aguardada, afinal, estamos num ano muito fraco de ingresso de empresas na Bolsa Brasileira e também na Bolsa Mundial, e talvez por isso também havia uma expectativa altíssima em torno desse IPO. As ações da fabricante alemã de carros esportivos de luxo subiram na última semana, dando-lhe um valor de mercado de mais de 82 bilhões de euros. Isso dá uma estimativa aí de mais de 440 bilhões de reais, superando a avaliação de 78 bilhões de euros da Volkswagen. A Porsche vendeu 300 mil carros no ano passado e triplicou as vendas na última década, e isso não é um fenômeno só da Europa ou dos Estados Unidos, isso acontece aqui no Brasil. Hoje, no país, se você quiser um carro da marca, você tem que enfrentar aí uma fila de espera de quase 18 meses para ter o seu Porsche em casa. E com essa notícia da Porsche aí como uma das montadoras mais valiosas do planeta, eu encerro essa edição do Business, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.